Estadual Castelo Branco. Temos a honra de também chamar para compor a mesa o vereador Dr. Fernando José Sibila Marcondes, da cidade de Mogi Guaçu. Honrados, chamamos a Iá Andréia de Emonjá. Também chamamos à mesa o Sheikh Mohammed Al-Bukai. O senhor Abraham Goldstein. Também chamamos para compor a extensão da mesa o pastor Odailson Fonseca. Chamamos igualmente o doutor Simão Faraboli. E o pastor Charles Siqueira. Também chamamos para compor a mesa estendida o doutor Edson Camargo Brandão, da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. Neste momento, passamos a palavra à nobre deputada, doutora Damares Moura, presidente dessa sessão solene. Perdão. Também chamamos para compor a mesa estendida o doutor Kevin Kimball, diretor jurídico da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na área Brasil. Boa noite a todos. Iniciamos os trabalhos desta noite nos termos regimentais. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores, esta sessão solene atende à minha solicitação com a finalidade de celebrarmos o Dia Estadual da Liberdade Religiosa. Nesse momento, nós convidamos a todos os presentes para se colocarem de pé quando ouviremos a execução do hino nacional brasileiro.
Nós agradecemos a banda da Polícia Militar e pedimos que todos pudessem nos assentar. Muito obrigado. E neste momento, queremos agradecer aqui a presença das seguintes autoridades civis e religiosas. Pai Ronald de Ogum, sacerdote ubandista. Professor João Lopes, Departamental de Liberdade Religiosa, Paulista Leste. Valmir Freitas de Lima, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mário Augusto de Souza, também pastor na cidade de Guarulhos. Professora Ingrid de Mônaco, pesquisadora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutor Rafael Nobu Tanaka Escaduto, líder da estaca SP Norte de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dr. Pedro Oliver Albuquerque, líder da estaca São Paulo Perdizes de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Naufal Assa, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Iraque. Tiago Guerzi, pastor em Monte Carmelo, Guarulhos. Charles Siqueira, secretário da Associação Paulista do Vale, que está na nossa mesa externa. Evandro Alves Medeiros, pastor no Vale do Paraíba. Padre Tomás Chiao, da Igreja Católica da Comunidade Chinesa de São Paulo. O Sheikh Ali Al-Khatib, representante do Dar Al-Fatawa no Brasil e na América Latina. Desculpe a pronúncia. Jorge Kovacs, líder da estaca São Paulo Sul, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Sister Silva, também da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Doutora Milena Sabatini Lazuri, membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Bernardo do Campo. Também destacamos aqui a presença do pastor Odailson da Fonseca, secretário executivo da IRLA, International Religious Liberty Association, também responsável pela comunicação e a liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dr. Kevin Kimball, diretor jurídico para as Igrejas de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Brasil. Na mesa também a Andréia de Emonjá, representante do Candomblé. O Sheikh Mohamed Albucai, também na mesa, Sheikh da Mesquita Brasil. Abraham Gondistai, presidente nacional da B'nai B'rith do Brasil e vice-presidente da mesma entidade em nível sul-americano. A B'nai B'rith significa Filhos da Aliança, é uma antiga instituição de direitos humanos da comunidade judaica. Dr. Fernandinho Marcontes, vereador da cidade de Mogi Guaçu, que está conosco também. Pastor Oliveiros Ferreira Júnior, presidente da Associação Paulista do Vale. E já concluindo, nós passamos a palavra à deputada doutora Damares Moura para o seu pronunciamento. Nós agradecemos o primeiro sargento da PM, Gleidson de Azevedo, maestro desta apresentação, maestro da sessão de banda do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não sei se o maestro ainda se encontra conosco, de qualquer forma, eu quero registrar aqui o nosso agradecimento por este trabalho tão extraordinário que ele faz à frente da banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigada ao primeiro sargento da PM, Gleidson de Azevedo.
eu quero convidar para compor a nossa mesa o padre Thomas Chial. Por favor, padre, tome assento aqui à nossa mesa. Muito obrigada por sua presença conosco. Nós vamos já antecipar as nossas desculpas, caso alguma autoridade civil ou religiosa que se encontra conosco não tenha sido mencionada. Eu peço à minha equipe que esteja atenta a estes registros destes nossos convidados. Bem, queridos, eu sempre repito que quando iniciamos uma sessão desta, e esta não é a primeira, para celebrarmos a liberdade religiosa aqui na Assembleia Legislativa, é sempre a emoção que vai dar o tom da nossa fala. A palavra vai seguir a cadência da minha emoção nesta noite. Afinal, já são quase 20 anos, no meu caso, em que estamos participando deste grande movimento. Eu chamo de movimento aquele no qual estamos envolvidos há tantos anos. E estar aqui hoje é muito significativo, no momento em que talvez os esforços em favor de uma cultura de paz, em favor do respeito mútuo entre as pessoas, em favor do diálogo, que é para além de falarmos. Quando nós falamos em diálogo, as pessoas imaginam que é preciso falar para dialogar. Dialogar é a nossa capacidade de convivermos. A convivência em sociedade, convivência respeitosa, convivência harmônica, convivência pacífica. Este é o diálogo religioso que nós buscamos. Eu não sei se foi mencionado, mas eu o vejo aqui, e pela historicidade da sua atuação em favor da liberdade religiosa na região leste da capital, eu quero mencionar o professor João Araújo, diretor de liberdade religiosa da Associação Paulista Leste, que está aqui conosco representando esta região e o trabalho que ele realiza ali há quase 2 décadas em defesa da liberdade religiosa. Eu já quebrei os protocolos, isso é normal, viu, minha amiga deputada Janaína Pascoal, mas eu vou tentar resgatar aqui os protocolos. Então, eu quero cumprimentar à minha direita. Eu quero anunciar ainda outro convidado muito especial, um querido amigo, Henry Raim Esses, presidente da B'nai B'rith São Paulo. É uma honra tê-lo, especialmente porque a B'nai tem também sido uma expoente importantíssima em defesa da liberdade religiosa em São Paulo e no Brasil, enfatizando a importância da educação como transformadora de realidades. A B'nai é a mais antiga entidade judaica do mundo. E eu quero agradecer a representação da B'nai B'rith no Brasil e em São Paulo aqui nesta sessão solene. Retomando os protocolos, eu quero cumprimentar minha amiga, deputada Janaína Pascoal, que foi relatora na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu também fazia parte naquele momento. E a deputada Janaína Pascoal foi relatora da Lei Estadual de Liberdade Religiosa, a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil. E eu tive a oportunidade de, por algum tempo antes que aquele projeto de lei fosse relatado naquela comissão, a comissão que avalia a constitucionalidade e a legalidade de todos os projetos de lei que são propostos nesta casa. Por algum tempo, a deputada Janaína e eu conversamos longamente, afinal, eu era a autora daquele projeto de lei e a deputada Janaína, relatora na CCJ daquele projeto de lei.
E ela nos honra hoje com a sua presença e certamente também está investida do mesmo espírito que nós estamos aqui hoje, que é celebrar as conquistas da liberdade religiosa. E dentre elas, certamente está a Lei 17.346, já aprovada, sancionada, em vigor e com seu decreto regulamentador editado aqui no estado de São Paulo. Então, deputada, muito obrigada por duas razões. A primeira, a relatoria e o voto favorável que Vossa Excelência proferiu na CCJ e hoje pela presença nesse momento de celebração do primeiro ano, é o aniversário do primeiro ano da Lei Estadual de Liberdade Religiosa em vigor aqui no nosso estado. Quero cumprimentar aqui à minha esquerda o meu querido amigo, deputado Castelo Branco, que tem sempre prestigiado os eventos de liberdade religiosa e certamente porque Vossa Excelência considera este tema relevante para a sociedade. Vossa Excelência considera este tema essencial para a promoção da cultura de paz e de tolerância entre todos. Então, deputado, muito obrigada pela honra da sua presença aqui entre nós. Quero cumprimentar aqui na sequência das fichas que eu recebi e não na sequência dos assentos, peço desculpas por isso, o Dr. Kevin Kimball, que é o diretor jurídico no Brasil de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecidos como os Mormons. Quero cumprimentar ainda a mesa, a Iá Andréia de Iemonja, que representa aqui uma religião de matriz africana, o candomblé. Quero comentar ainda meu querido amigo, o Sheikh Mohammed Al-Bukai. Ele é o sheik da maior mesquita, mais antiga mesquita, que se chama Mesquita Brasil. E ele ainda é diretor dos assuntos islâmicos da União das Entidades Islâmicas do Brasil. Quero comentar o meu amigo, Dr. Abraham Goldstein, que é o presidente nacional da Bnei Brit e vice-presidente da mesma entidade na América Latina. Dr. Abraham tem sido um parceiro de há muitos anos em defesa da liberdade religiosa. Já travamos lutas importantes, dentre elas a campanha que fizemos junto ao AB São Paulo, em parceria com a Bnei Brit, para combatermos intolerância religiosa na internet. Cumprimentar ainda meu amigo, vereador de Mogi Guaçu, e neste ato está aqui, de alguma forma, representando os parlamentos municipais, o doutor Fernandinho Marcondes, vereador na cidade de Mogi Guaçu, e agradecer ao doutor Fernandinho, porque tem sido tão sensível a causas em defesa dos direitos fundamentais, inclusive em defesa da liberdade religiosa ali em Mogi Guaçu. Cumprimentar o padre Thomas Chiao. Ele tem um significado importante a presença do padre aqui. Não sei quantos sabem, eu sou casada com um chinês. E nós temos hoje a honra de receber um padre chinês aqui nesta sessão solene. O padre Thomas é meu amigo e está nos honrando aqui nesta noite com a sua presença. Cumprimentar meu querido amigo pastor Odailson Fonseca. Pastor Odailson, ele representa a IRLA, a International Religious Liberty Association, a mais antiga associação de liberdade religiosa do mundo. Foi a primeira, já conta com mais de 120 anos. E o pastor Odailson Fonseca representa a entidade aqui no estado de São Paulo, além de ser diretor de comunicação e liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para todo o estado de São Paulo. Eu acho que estou cometendo algum errado aqui. Estou. E não me deram todas Opa, me deram sim. Que coisa boa. Meu querido amigo, doutor Simão Feramboli. Que pessoa extraordinária, queridos. Representando aqui a Federação para a Paz Universal, uma entidade que, inclusive, tem assento em uma das comissões da ONU, que em breve estará realizando aqui nesta casa uma sessão para conferir títulos
de embaixadores da paz aqui no estado de São Paulo. Agradecer o doutor Simão pela presença. Ele é presidente e secretário-geral da entidade na América do Sul. E cumprimentar meu querido amigo, doutor Edson Camargo Brandão. E eu vou fazer este registro porque ele é muito significativo. O doutor Edson, juntamente comigo, fomos membros fundadores da primeira Comissão de Liberdade Religiosa da OAB no Brasil, a nossa seccional do estado de São Paulo. Conheço o doutor Edson há quase 20 anos e é uma alegria, doutor Edson, reencontrá-lo nesta sessão solene. Foram muitos anos de muitas lutas travadas, conjuntas. O senhor foi meu secretário-geral quando fui presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB por 10 anos. O senhor esteve ao meu lado secretariando e hoje está aqui conosco. Bem, e cumprimentar a todos vocês que vieram numa noite fria, menos fria do que as noites que antecederam esta, mas ainda fria. E vocês estão aqui, certamente porque reconhecem a importância de um direito que eu acredito ser o mais caro à dignidade da pessoa humana. As pessoas se indagam, por que tantos esforços? Por que tanto compromisso com a defesa da liberdade religiosa? Rui Barbosa, um ilustre conterrâneo, que honra, não é ser conterrânea de Rui Barbosa, um baiano ilustre, foi parlamentar, foi um grande jurista, e escreveu o Dr. Frank, que está aqui conosco, diretor do Instituto Federal Campus de São Roque, aliás, autor de obras importantes sobre liberdade religiosa. Muito obrigada, Dr. Frank. Foi da lavra de Rui Barbosa, e eu não tenho aqui na totalidade o que ele escreveu, mas alguma coisa está guardada aqui. Ele disse que de todas as liberdades, a liberdade mais pacificadora, a liberdade mais civilizatória, a liberdade mais irmã do Evangelho é a liberdade religiosa. Quando Rui Barbosa disse isto, e com toda razão e justiça, inclusive se referindo à liberdade religiosa como a mais irmã do Evangelho, e aqui há muitos religiosos que adoram uma diversidade de outras divindades. Mas os que adoram Jesus Cristo, e ele foi o representante do Evangelho, e talvez ao Rui Barbosa comparar a liberdade religiosa e a aproximação que ela tem com o Evangelho, é porque Jesus Cristo, uma das divindades que são adoradas por alguns de vocês que estão aqui, ele considerava a todos igualmente. Ele nunca separou pessoas por sua religião. Ele nunca separou pessoas por quaisquer condições que elas carregavam. Portanto, não há nada de impróprio em citarmos Rui Barbosa, que aproximou a liberdade religiosa do Evangelho, que garante a igualdade entre todos. Queridos, me fizeram um negócio enorme aqui, Janaína, eu não vou utilizar, né? Eu só quero registrar nessa noite, antes de passarmos a palavra para aqueles que farão as suas intervenções, que talvez, e eu dizia ao citar Rui Barbosa, não é? A liberdade religiosa, deputado Castelo Branco, ela é tão cara, mas ela é tão cara, que há pessoas que abririam mão do seu trabalho, abririam mão de outra condição que tenham em favor da sua fé. Quantas pessoas renunciaram funções, renunciaram o poder, renunciaram o patrimônio, renunciaram a liberdade em favor da sua fé. Eu acompanhei ao longo de 20 anos experiências as mais diversas, experiências vivenciadas por religiosos das mais diversas tradições. Quero agradecer a presença do Dr. Jair,
vindo da região ali do Capão Redondo, líder de liberdade religiosa da Associação Paulista Sul, tem feito um extraordinário trabalho em defesa desse direito ali, naquela populosa região. Aliás, organizou, sábado passado, um congresso de liberdade religiosa com quase 2.000 pessoas e com a presença do governador de São Paulo, para celebrar as conquistas da liberdade religiosa. Então, as pessoas abririam mão de tantas coisas na sua vida para a conservação do direito de ter a sua fé. E esse direito, ele é tridimensional. E eu tenho insistido que, se não conservarmos as 3 dimensões do direito à liberdade religiosa, não se pode dizer que ele está garantido, deputada Janaína. A liberdade religiosa se assenta, aliás, é um ensinamento da professora doutora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, hoje ministra do Superior Tribunal Eleitoral. E ela disse que liberdade religiosa tem 3 dimensões. A dimensão subjetiva, que é o direito de escolher, livremente, sem qualquer impedimento. Esta dimensão, ela é indevassável. Quem pode retirar de nós o direito de, no recôndito das nossas consciências, escolhermos a nossa crença? Ninguém. Aliás, eu quero citar aqui um psicólogo, Viktor Frankl. Ele foi um sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Lugares onde todas as liberdades foram retiradas das pessoas. Talvez o pior ato de violação de direitos humanos da história do planeta. Ele sobreviveu e ele pôde dizer uma coisa, que de todas as liberdades humanas, a única que não pode ser tirada de alguém é o direito de escolher o seu próprio caminho. E ele prossegue dizendo, sob quaisquer das circunstâncias dadas, o direito de escolher a sua própria atitude. Essa é a dimensão subjetiva da liberdade religiosa. Esta dificilmente alguém nos tirará. Mas existe a dimensão social da liberdade religiosa, que é o direito de expressar. Eu creio e quero expressar. Eu quero adorar. Eu quero fazer pregação religiosa. Eu quero entoar cânticos religiosos. Eu quero contar para as pessoas aquilo que eu creio. O direito de divulgação religiosa é a dimensão social da liberdade religiosa que precisa ser garantida. Aliás, a Lei Estadual de Liberdade Religiosa dedica artigos ao direito ou à dimensão social da liberdade religiosa, que é o direito de divulgação por quaisquer meios. E a lei detalha, faz um detalhamento da dimensão social da liberdade religiosa, divulgação por mídias sociais, por rádio, por TV, por obras. E, finalmente, a dimensão organizacional. Nós escolhemos, divulgamos e queremos nos organizar. Ter os nossos templos, nossas mesquitas, nossas sinagogas, nossos terreiros, nossas capelas, nossas catedrais, nossas igrejas. E às vezes nenhuma edificação. Há pessoas que se organizam, se reúnem e cultuam ao ar livre. E naquele momento eu defendo que não é apenas a edificação que simboliza a organização. O ajuntamento de pessoas de forma ordenada para a realização de um culto religioso em qualquer lugar, sem perturbar a ordem pública, sem violar a saúde pública, ali é um templo e tem que ser respeitado. Então, queridos, nós estamos falando de um direito complexo. Aliás, também, deputada Janaína Pascoal, a lei dedica muitos artigos ao direito de organização religiosa. O respeito à organização, o respeito às suas ordenanças, o respeito às normas de conduta de um grupo religioso, o respeito às suas regras de fé, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias.
Então, queridos, o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite não é em vão. Thomas Jefferson, ele disse que o preço da liberdade é eterna vigilância. Nós não estamos aqui em vão. Talvez não haja uma dádiva mais frágil do que a dádiva da liberdade. Há pessoas que dormem livres, deputado Castelo Branco, e acordam encarceradas. Por isso é tão importante vigiarmos a liberdade e exercermos a liberdade com adequação. Naturalmente que o direito à liberdade religiosa não é um direito absoluto. E eu tenho defendido, eu estou falando aqui para alguns advogados e admito todas as divergências e opiniões, mas defendo que não há direitos absolutos. Todos eles encontram um limite. E o limite do exercício de qualquer direito é a dignidade da pessoa humana. Todas as vezes que um direito, uma liberdade for exercida de modo a violar dignidade, dignidade é valor. O valor do outro. Todas as vezes que eu exerço a minha liberdade, o meu direito, violando a dignidade de outra pessoa, o exercício do meu direito encontrou o seu limite. Então, são conceitos importantes que nós devemos guardar e levar conosco para que sejamos sementes desta nova floração que temos insistido em construir. Não é? Uma floração que pode sim transformar realidades injustas, desiguais, intolerantes, violentas. Diz que eu tenho 3 minutos. Olha só. Mas tá bom, né? Realidades desiguais, injustas, intolerantes. E eu tenho dito que nós só não podemos incorrer no mais perigoso estágio de convivência humana. É quando nós perdemos a nossa capacidade de ver o outro. Deputado Castelo, o dia que nós perdermos a nossa capacidade de ver o outro, mas o outro pleno como nós, objeto da mesma consideração e do mesmo respeito que nós reivindicamos para nós mesmos, não podemos perder essa capacidade, senhores. E ver o outro é ver toda a sua potencialidade, é ver a sua religiosidade e quaisquer outras escolhas que ele faça. Eu preciso respeitar as pessoas. E quando eu perco a capacidade de ver o outro na sua plenitude, com as suas escolhas, e a ênfase desta noite, com a sua religião, e o que está acontecendo, eu tenho números aqui que eu não vou utilizar, até porque são tão subnotificados, que eu acho que não vale a pena usarmos, não é? A subnotificação com relação aos crimes de intolerância religiosa no Brasil é altíssimo, porque as pessoas não sabem ainda que intolerância religiosa é crime nesse país. Lei 9.9549, que estabelece pena de até 3 anos de prisão para aquele que praticar intolerância religiosa. Deputada Janaína é criminalista. Então, a preocupação é não perdermos essa capacidade de ver o outro, porque hoje eu conversava com uma sacerdotisa, mãe Kelly, parece que foi. Nós não temos hoje só violência simbólica no Brasil com relação às religiões. Nós já temos violência real. A violência simbólica é restringir o direito de alguém. Restringir o direito de alguém de acessar direitos por causa da sua religião. Aliás, a lei de liberdade religiosa garante que nenhum paulista será impedido de acessar oportunidades no campo econômico, no campo social, no campo cultural, em quaisquer áreas de convivência humana. Ninguém será impedido de acessar oportunidades por causa da sua religião. E, queridos, hoje não temos no Brasil só violência simbólica, que é o impedimento de alguém de acessar oportunidades por causa da sua religião. Isso é violência simbólica. Nós temos violência real. Espaços religiosos depredados, queimados, invadidos, violados, símbolos religiosos sagrados
desrespeitados, livros sagrados desrespeitados. Isso é violência real. Nós acreditamos e temos esperança que é por meio destes encontros, é por meio destes esforços, é por meio destas conquistas que nós haveremos de fortalecer esse direito no Brasil. Nós queremos ser uma voz para o mundo. A lei de São Paulo foi espelhada e na semana passada foi proposta em Brasília exatamente o mesmo texto, com adaptações necessárias a nível nacional pelo deputado Samuel Moreira. Foi proposta a Lei Nacional de Liberdade Religiosa. A nosso pedido, passamos 3 anos amadurecendo com o deputado Samuel, indo a Brasília, com a equipe técnica do Parlamento Nacional, para construirmos um texto adequado nacional de liberdade religiosa. Então, eu quero agradecer a todos. Eu falaria muito mais, porque tem tanto significado esta noite, mas eu encerro aqui a minha intervenção, agradecendo a sua presença entre nós, ela é valiosíssima. Nós estamos sendo agora transmitidos ao vivo pela TV Alesp, em rede aberta de televisão, para todo o estado de São Paulo. Portanto, muito obrigada pela presença de todos. Eu passo agora a palavra para a sua intervenção à deputada Janaína Pascoal. Muitíssimo obrigada. Agradeço à amiga Damares pelo convite, pela oportunidade de estar aqui ao lado dela nesse momento tão significativo. Cumprimento todas as autoridades civis e religiosas que compõem a mesa, as autoridades civis e religiosas que estão aqui reunidas, todos os que vieram a esta casa esta noite tão especial. Eu não vou nomear, porque não quero me alongar muito. E eu queria dizer para minha amiga Damares, que é vou utilizar uma expressão aqui que é adequada para o momento, que é uma bênção entre nós no parlamento, não é, colega Castelo? Não é? Pela sua formação jurídica, pela sua abordagem sempre respeitosa e harmoniosa. Eu queria dizer que a liberdade religiosa ela é a mais importante, porque a religião ela é uma das poucas características que nós temos que é fruto de escolha propriamente. Muito da diversidade, né, da humanidade vem com o nascimento. Nós somos um povo diverso aqui no Brasil, a humanidade é diversa, e por isso é bela, né, e por isso é forte. Mas existem muitas formas de diversidade que vêm com o nascimento. A diversidade religiosa é fruto de escolha. Então, é muito importante reconhecer essa liberdade, porque esta liberdade, nós não podemos dizer, olha, eu nasci assim, né? Eu nasci. Não, é uma escolha. É bem verdade que faz parte da liberdade religiosa o direito dos pais educarem os filhos conforme os preceitos da própria religião. Isso é verdade. Mas o filho pode crescer, o filho pode se reconhecer numa outra religião, e todos os tratados internacionais garantem, né, o direito de ter, não ter, mudar, ensinar, criar os próprios filhos de acordo com a própria religião. Então, é a liberdade, né, por princípio, e daí a necessidade de nós a protegermos. Quem estuda história, quem estuda teoria do Estado, quem estuda os movimentos políticos, sabe que, muito embora os materialistas contem a história com fulcro nas lutas econômicas, né, quando nós conversamos com um materialista, em regra, ele interpreta todos os momentos históricos do Brasil e do mundo à luz de uma luta econômica, né?
Mas, se nós aprofundarmos um pouquinho o olhar, a análise, nós vamos perceber que muitas das perseguições, muitas das guerras, muitas das imposições de punições injustas têm na raiz a questão religiosa. Daí a importância para a humanidade, né, para as repúblicas, para as democracias, de nós cuidarmos desse valor. Somos duas advogadas, estamos deputadas. Eu poderia aqui fazer uma avaliação exclusivamente jurídica do tema, e o tema, juridicamente, é muito, historicamente, é muito rico, politicamente é muito rico. Mas eu queria aproveitar este momento, né, e foi para isso que eu vim, para pedir aos senhores, todos os senhores e senhoras que estão aqui, de acordo, né, com as respectivas religiões, com os preceitos, com os rituais, né, que coloquem o Brasil no centro das suas preces, das suas orações, das suas meditações, porque nós estamos num ano difícil, será um ano atribulado, e eu acredito firmemente na força, né, essa reunião, essa corrente do bem. O mundo está precisando, todos estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo, os riscos que corremos, mas o nosso país está precisando especialmente. Então, é um pedido. Quando eu recebi o convite da deputada Damares, eu falei, eu preciso comparecer, eu preciso ter, ainda que 2 minutos, para pedir esse pensamento firme, né, na tranquilidade para o nosso país, neste momento, independentemente de convicções ideológicas, políticas, partidárias. Vamos separar. É o pensamento firme, né, no melhor para a nossa nação e, sobretudo, na harmonia neste processo. Nós vamos precisar. O Brasil é um país livre, é um país que respeita todas as diversidades, mas é um país religioso. Um dos maiores, né? E isso nos faz especial. Então, nós precisamos aproveitar, né, usar essa nossa força a nosso favor. Pensem os senhores, né, na energia do bem que está concentrada neste plenário, neste momento. Eu peço aos senhores, né, que carreguem essa energia do bem com os senhores, né, por este ano inteiro. Pensamento firme o ano inteiro, porque essa corrente do bem vai ser necessária. E esta reunião me faz lembrar de Mateus 18, 20, né, que é a parte do testamento que mais significa para mim. Lá está escrito, onde houver pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. Né? Então, eu sinto a presença, né, superior. Vou falar dessa forma, porque aí todos me compreendem. Neste momento, neste plenário, acreditem na força que existe dentro de cada um dos senhores e das senhoras. Vamos unir essas forças em prol da humanidade, mas, sobretudo, neste ano, em prol do nosso país. Eu agradeço imensamente a oportunidade, né? Sintam-se todos abraçados e que nós sejamos fortes o suficiente para levar essa harmonia adiante. Tá bom? Muito obrigada. Agradecendo, então, a intervenção da Janaína Pascoal, sempre tão sensível
aos momentos especiais que nós estamos realmente vivendo neste país, nesse estado. Eu agradeço o convite que ela nos fez a uma reflexão que é importante, é emblemática para esta noite também. Muito obrigada, deputada Janaína. Eu passo, então, a palavra ao deputado Castelo Branco para a sua intervenção. Queridos amigos que nos honram com a sua presença nessa noite, meus agradecimentos especiais inicialmente à deputada Damares Moura, pela iniciativa que muito nos honra, aos membros desta mesa, à plateia que nos prestigia e às mais de 500 mil pessoas que terão acesso a essa sua iniciativa. Deputada Damares, a senhora se tornou um exemplo, um baluarte, um pilar, um exemplo para o mundo ao promover eventos dessa natureza. Eu me sinto honrado de estar aqui e poder contribuir pela sua iniciativa, que é muito diferenciada. Parabéns pela sua nobreza de ideais e, acima de tudo, por um evento que é um exemplo para o mundo. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é um país muito diferente. Quem conhece países pelo mundo sabe disso. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns. Nós somos diferentes. E o Brasil tem uma tradição popular que diz: Deus nasceu no Brasil. Deus é brasileiro, lembram disso? É uma coisa antiga. Talvez isso tenha atraído tantos povos a viver aqui entre nós. E eu vou me ater hoje ao discurso, vendo o lado positivo, a metade do copo que ainda vai encher, porque eu sei que a gente tem problemas. Mas a nossa visão otimista é de que o Brasil agregou, congregou e recebeu pessoas de todas as raças, de todas as etnias, de todas as formas de pensamento e de todas as religiões, que aqui, predominantemente, vivem de forma muito positiva. Eu poderia citar alguns casos, mas vou pular essa parte, né, para não criar constrangimento, mas como é incrível, como lá fora as pessoas brigam e aqui a gente consegue conviver bem. É um país realmente que nos atraiu pelo amor universal. Para mim não foi difícil entender isso, porque eu fui criado em uma família que tem várias origens raciais, né? Então, a minha composição de DNA biológica já é de várias matizes. E num ambiente onde eu tive também várias influências religiosas. E uma delas sintetizou muito bem isso, que foi a Sociedade Brasileira de Eubiose, que eu me orgulho de pertencer, que a gente se considera uma escola de iniciação, filosofias e religiões e ciências comparadas. E nessa escola, meu querido irmão, a gente aprende e estuda todas as religiões. E ao estudá-las, a gente acaba vendo que todas elas buscam uma conexão ao divino, uma retomada ao divino. E que cada religião dessa se deu numa parte do mundo por uma determinada raça ou civilização que precisava daquele movimento espiritual para alcançar a sua iluminação. Ou seja, a religião é o religar ao divino. E cada um escolheu um caminho. E eu tenho que respeitar o caminho que você escolheu, porque ele vai nos levar lá. A sua alma escolheu aquele caminho, aquela experiência de acreditar naquele líder que o comandou para levá-lo até lá. Porque é como se a verdade, que é única, fosse temporariamente dividida para que cada um olhasse um lado dela. Quando nós juntamos as peças do quebra-cabeça, o que a senhora está propondo hoje aqui, é como se a gente conseguisse ver todos os aspectos de Deus no mesmo lugar. E o tema do nosso encontro não podia ser mais feliz, né? Liberdade religiosa. O de religar e a liberdade, que é o ser livre e soberano para discernir e escolher com as minhas atitudes que caminho é esse que eu quero tomar. É o que a senhora sintetizou muito bem, nós não combinamos o discurso, é a escolha, a expressão e a organização. Eu não poderia deixar de citar que as nossas academias militares, da onde eu vim desde muito pequeno, já trabalhavam isso nos anos 70. Eu lembro que na escola de cadetes em Campinas nós tínhamos os mórmons, nós tínhamos os evangélicos, nós tínhamos os espíritas, nós tínhamos os cristãos, e nós tínhamos pelo menos mais duas formas diferentes. Em West Point, nós temos as mesquitas,
a Military Academy of West Point, em Nova York. Nós temos as sinagogas, nós temos 15 religiões diferentes dentro da Academia Militar Americana, e nem por isso você deixa de caracterizar o Estado e o direito e o dever. Ou seja, países mais evoluídos conseguem conviver pacificamente com as suas decisões, suas escolhas. Eu gostaria de destacar também, indo já para o final da minha fala, que a gente, para falar de liberdade religiosa, tem que abordar 6 aspectos que são importantes. Ela vai ao encontro, onde todos nós nos unimos, quando há paz, quando há justiça e quando há fartura. Se eu tenho distribuição de riqueza, se eu tenho justiça, se eu tenho a cultura da paz, eu estou no caminho certo. Independente de qual linha eu sou. Se eu tenho o conceito de felicidade, de saúde e de sucesso, eu também estou no mesmo caminho. E essa conexão ao divino, ela se dá pelo conhecimento do que o outro faz. Quantas vezes o preconceito permeia o desconhecimento? Então, nós estamos aqui nos conhecendo com amor. O grande objetivo é aumentar o nosso estado de consciência. Qualquer que seja a linha que a gente tenha escolhido, ou o caminho, como eu disse há pouco, o objetivo é ampliar a consciência e voltar ao mundo espiritual da onde a gente veio. Os pilares de baixo são o respeito e a tolerância, a integração, que é o que se propõe hoje aqui, e o diálogo, que é o que nós estamos fazendo pela nossa convivência. Eu acho difícil ter um outro país do mundo onde a gente poder viver esse cenário aqui. Enfim, é importante considerar que todas as linhas espirituais são compostas por seres humanos, e os nossos seres humanos têm aspectos de bem e de mal. E esse é o grande desafio, porque dentro de toda linha espiritual, busca-se o bem, mas a gente tem seres lá dentro que às vezes não. E é preciso diferenciar a entidade, a organização do ser humano que está lá. E nessa luta eterna do bem contra o mal, que o bem vença, porque o mal por si só se destrói, mas a gente tem que sempre entender que todas as linhas visam o bem, mas que é possível que em algum momento ocorra o contrário. Por fim, eu lembro as palavras do meu querido professor Henrique José de Souza, que dizia: a esperança da colheita vive na semente. Uma frase tão simples, mas que traz tanta coisa por trás dela, na medida em que a gente só vai colher aquilo que a gente plantar. Eu brinco com os meus alunos pequenos que se você plantar arroz, você colhe arroz. Se você plantar feijão, você colhe feijão. Se você plantar tomate, eu fico meia hora até que eles não aguentam mais e dizem: professor, onde o senhor vai parar? Bom, então, se você fizer o mal, você vai colher o mal. E se você fizer o bem, você vai colher o bem. Simples assim. Só vamos colher aquilo que plantamos. Eu tenho certeza que hoje aqui nós estamos plantando uma semente do bem, que vai dar muitos, muitos bons frutos. E uma frase que o professor Henrique José de Souza sempre falava, né? Que trabalhar pelo Brasil é o mesmo que trabalhar pelo mundo inteiro. Que o Brasil é essa pátria maravilhosa, de onde vai espalhar energia espiritual para todo mundo. Damares, professora Janaína, todos os ilustres membros que estão aqui conosco, que a paz, a justiça e a fartura prevaleçam sempre. Obrigado. Sucesso. Agradecemos a intervenção do deputado Castelo Branco, muito lúcida, muito interessante, muito boa de ouvir. E eu fiquei muito honrada com a sua presença e a sua participação conosco nesta noite. Eu passo, então, agora a palavra para fazer a sua intervenção. Vou pedir a compreensão de todos aqueles que usarão a palavra. Nós temos um tempo já combinado com todos, e eu agradecendo já a presença dele, parceria importante, ele que é presidente nacional da BNEI do Brasil e vice-presidente da BNEI na América Latina. Eu passo a palavra, então, já franqueando, doutor Abraham, caso queira utilizar a tribuna, também é possível. Eu passo a palavra, então, ao meu amigo, doutor Abraham Goldstein.
diferença é grande. Boa noite a todos. Hoje, 23 de maio de 2022, no calendário gregoriano, 22 do mês de Iyar, do ano de 5.782, no calendário judaico. Minhas sinceras saudações a todos os presentes, membros da mesa, em especial à presidente da mesa dessa noite, a deputada e muito amiga, deputada estadual, doutora Damares Moura, que com sua incansável defesa da liberdade religiosa, nos encontramos hoje na celebração do importante e fundamental Dia Estadual da Liberdade Religiosa. Esse evento deve ser lembrado sempre, e deve ser lembrado não só aqui, e deve ser lembrado em todo lugar. Uma das grandes contribuições da sua lei, da lei número 17.346, seu projeto de lei 854, eu pesquisei os números, né? Estou aprendendo. É uma lei ampla. É uma lei que tem 12 capítulos e 83 artigos. E ela cobre as responsabilidades do Estado, as responsabilidades da sociedade, com a prevenção e educação, além da punição aos transgressores. Um desafio sem igual é conseguir que todo o nosso país, já foi citado há pouco, que estamos no caminho, todos os 26 estados e o Distrito Federal venham a seguir o exemplo das iniciativas paulistas. Importante observar que não é apenas punindo que se supera uma questão tão relevante, mas e principalmente educando, oferecendo a todas as escolas públicas e privadas materiais e orientação para conhecer e reconhecer o valor para todos os cidadãos e cidadãs da importância da liberdade religiosa, e dos diálogos interreligiosos, na busca do entendimento pleno e cooperação entre todos e todas. Liberdade é uma palavra de amplo espectro. Devemos ter a liberdade de falar, liberdade de ouvir, liberdade de gritar, liberdade de andar, de correr, de ler, de escrever e, principalmente, liberdade de conviver. O ser humano, criado à semelhança de Deus eterno e único, é um ser complexo. Um ser que tem uma característica única diante do universo conhecido. Nós pensamos, nós, seres humanos, temos vontades, temos desejos, temos ideias que levam a iniciativas nem sempre adequadas para quem atenta à convivência harmoniosa com e entre todos. Por isso temos a educação. Temos a educação como meio de orientar, formar competências que nos permitem pensar, julgar, avaliar e decidir, enfim, conscientemente agir. Não há liberdade sem responsabilidade. Daí a importância da existência, ainda mais numa realidade democrática como a nossa, em contarmos com leis que possam nos orientar a todos, tanto cidadãos, cidadãs e autoridades governamentais, a agirmos diante e com todas as religiões de nossa sociedade. Não podemos mudar o nosso passado, mas podemos apenas entendê-lo e aprender com os nossos acertos e erros, agindo cada vez melhor no nosso presente, praticar a tzedakah, justiça social, aqui e agora, pois é apenas neste momento, nesse agora, que podemos melhorar as nossas chances de termos um mundo melhor, um verdadeiro tikkun olam, um mundo melhor para todos. Mas os desafios continuam e ainda temos muito a fazer. Costumamos dizer que não há coincidências, mas ações que ocorrem para nos ajudar e entender melhor o nosso presente e agirmos. Especialmente ontem,
dia 22 de maio, a nossa entidade, Bnei Brit, Filhos da Aliança, Aliança de Deus com o homem para promover o monoteísmo ético, promoveu um encontro com o Dr. Mauro Leonardo Cunha, de Brasília, que advoga na questão da informática e nos observou o quanto o nosso judiciário tem a evoluir para poder acompanhar a grande evolução e sucesso das redes sociais. Hoje, não é preciso agredir fisicamente ou destruir um patrimônio para prejudicar alguém ou a sua religião. Basta colocar nas redes sociais, que são muitas e diversas, uma informação infundada e distorcida, enfim, uma notícia falsa, fake news, para destruir alguém. A velocidade com que estas notícias podem circular é incomparavelmente maior com a capacidade dos processos judiciais se posicionarem e decidirem. Assim, temos que reconsiderar os procedimentos legais sem limitar a liberdade de expressão. O desafio é grande, mas temos que levar adiante, usando a própria tecnologia, inteligência artificial e seus algoritmos, para encontrar as soluções sem destruir, sem limitar, sem violar os direitos e reforçando a importância da responsabilidade. Completo a minha fala, a qual agradeço novamente a oportunidade à presidente dessa honrada mesa, doutora Damares Moura, a quem reiteramos o nosso apoio, tanto institucional como pessoal, na longa estrada pela liberdade religiosa. Acreditamos na democracia, acreditamos na liberdade, que só podem ser exercidos e compreendidos adequadamente se o cidadão estiver educado e aculturado para reconhecer e praticar os valores da liberdade com responsabilidade e convivência respeitosa entre todos e todas. Shalom, salam, paz. Agradecer das inspiradas palavras do meu querido amigo Abraham, sempre tão comprometido. Uma causa que para nós é muito cara, é comum, e com ele tenho caminhado há muitos anos, doutor Abraham. Gratidão a você pela presença e pela sua inspirada intervenção. Passo a palavra agora a outro grande amigo. Janaína, estou cercada de amigos aqui hoje. Que coisa boa, não é, gente? Eu tenho que chamá-los de amigos porque são. Eu estou me referindo ao Sheikh Mohammed Al-Bukai, Sheikh da Mesquita Brasil, diretor dos assuntos islâmicos da União das Entidades Islâmicas do Brasil. Sheikh Mohammed Al-Bukai, você tem a palavra. Boa noite a todos. Eu quero também saudar com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Eu quero saudar principalmente todos os membros dessa mesa abençoada que realmente representa o nosso país tão colorido, tão bonito, rico culturalmente e religiosamente. E quero cumprimentar também a todos vocês. Uma grande honra para mim fazer parte também desse quadro bonito que representa realmente essa diversidade que estamos aqui comemorando aqui no nosso estado de São Paulo. Eu quero trazer só algumas observações para deixar esse dia também com mais reflexões para todos nós, que realmente um dia é muito especial, onde comemoramos essa grande dádiva que Deus deu para nós aqui no Brasil, essa diversidade tão rica, que traz beleza e riqueza. Mas nós temos que ter um pouco cuidado com algumas palavras que às vezes a gente usa e a gente precisa só ter mais atenção quando a gente usa. Quando a gente usa a palavra o outro, quem é o outro? Nós aprendemos que
o outro para nós não é outro ser humano. Porque o outro ser humano é o nosso irmão. O outro pode ser um animal que tem também seus direitos. Mas o outro para nós, que é outro ser humano, é outro irmão. Porque nós aprendemos e compreendemos que somos parte de uma família. Olha o nosso corpo, todo foi feito. Nosso Criador fez todos os corpos do pó da terra. Todos nós temos uma parte divina. Deus soprou nosso pai Adão. Essa energia maravilhosa que deixou todos nós vivos. As religiões, por mais que pareçam, são a gente por fora diferente, né? Parece que por fora cada um tem sua vestimenta, mas nada mais do que são línguas diferentes. Sabe, hoje as pessoas falam língua diferente. Você pode falar good morning, bom dia, sabah al-khair, salam alaikum, mas só para saudar, expressar a mesma coisa de uma língua diferente. Por isso, religiões diferentes são línguas para expressar a mesma coisa. Então, o outro, nós temos que ter cuidado. O outro, esse aqui que você chama do outro, é o seu irmão e a sua irmã. Uma outra palavra também que podemos e temos que ter cuidado quando usamos, quando falamos da minoria e maioria. Não existe, hoje a minoria, a maioria são palavras inadequadas em relação ao ser humano. Porque a palavra minoria pode ter o sentido de inferior ou menor, enquanto isso não combina com a dignidade do ser humano. O que é a maioria aqui pode ser em outro lugar, maioria. O que é maioria aqui pode ser em outro lugar, minoria. Então isso aqui não combina com o ser humano. O ser humano tem que ser digno por ser ser humano. Onde ele estiver, onde ele se encontra, a dignidade dele nasce junto com ele. E merece ser respeitado e valorizado onde ele estiver. A mensagem do dia de hoje, eu vi que o tempo já acabou, mas resumidamente, para resumir, encerrado, né? Mas só para resumir, com algumas palavras, o dia de hoje, uma mensagem que podemos levar também. Não só fica aqui nessa casa do povo paulistano, né? Podemos levar essa mensagem para nossas mesquitas, para nossas sinagogas, nossas igrejas. Vamos ensinar, né? Vamos divulgar que o templo mais sagrado que existe na terra não é a mesquita, nem a igreja, nem a sinagoga, nem qualquer outro templo. O templo mais sagrado que existe na face da terra é o ser humano. Porque os outros templos fomos nós que construímos. Mas o ser humano é uma construção do nosso Criador. Por isso ele é sagrado, ele é o divino, tem que ser respeitado e merece ser digno onde ele estiver. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse jantar intelectual rico, maravilhoso. Muito obrigado, boa noite. Assalamu alaikum. Eu acho que vai ser difícil, ao final dessa sessão solene, nós escolhermos, e não faremos isto, qual das intervenções foi mais inspiradora. Nós estamos aqui, deputado, participando de um banquete especialíssimo de pessoas que compreendem a importância desta noite. E, Sheik, olha, foi extraordinário ouvi-lo, mais uma vez, quantas vezes já o fiz, mas hoje eu estou achando que o senhor estava adicionalmente inspirado. E eu quero agradecer a sua fala tão especial. Eu passo, então, a palavra agora a Iá Andréia de Emonjá, ela que é líder da Associação Religiosa Afrocultural, Social, Ambiental, Axé Iá Ogum Boalê. Com a palavra, então, minha querida amiga, a Iá Andréia de Iemonjá.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui a deputada Damares, a nossa presidente que compõe essa mesa sempre tão ricamente e lindamente, nos prestigiando, também com a presença de todos os ilustres aqui nessa mesa e também aqui presente. Eu preparei todo um discurso para quando chegar aqui, falar um pouquinho do que é Matrizes Africana. Preparei com muito carinho, mas eu acabei deixando em casa e eu não trouxe não por esquecimento, mas porque eu realmente quis deixar que o meu coração falasse também. E quando eu preparei esse discurso referente à liberdade religiosa, o qual nós de Matrizes Africana viemos há muito tempo lutando por tal liberdade. Quando os nossos povos já vêm do ontem, vou falar de escravidão, escravizados, reis e rainhas, vindo de África, de vários estados africanos, do nosso continente africano, trazendo para cá a marca da sua escravidão, quando deixada lá. Aqui e em vários países foram se esquecidos, separados, os seus. E chegando, foram se colocando e montando as suas tribos, as suas origens e as suas famílias. E eu vejo todos falando de liberdade religiosa, de orar em ação, que é o que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje, nos religarmos como religiosos, uma religação que todos oramos em ação, cada um dentro do seu composto, das suas mesquitas, das suas igrejas, dos templos, das nossas casas de axé, nossas casas de candomblé. E quando nós saímos fora, nós nos deparamos com intolerância. E eu deixei em minha residência aquele discurso, porque do final de semana até aqui, eu me deparei com várias notícias ruins, que não acrescenta o que nós vivemos aqui, neste momento e nessa mesa. Na cidade do Rio de Janeiro, cumprimentando aqui a doutora Beatriz, que veio de lá também, aonde teve uma comemoração de aniversário de uma cidade, Itaboraí, e lá o prefeito, comemorando a data de aniversário da cidade, convidou um líder religioso, aonde esse líder deixou claro que ia banir os povos de Umbanda e converter povos de Candomblé. Nós falamos de liberdade religiosa, mas eu pergunto aos senhores, quantos adentraram-se a uma casa de Candomblé e foi vivenciar o que realmente acontece dentro dessas casas? Quantos foram adentrar em uma casa religiosa, uma casa de Umbanda, e foram entender o que acontece lá dentro? Eu vou falar um pouquinho para os que não conhecem. Nas nossas casas, nós praticamos o social todos os dias. Todos os dias nós fazemos o acolhimento do desempregado, do aposentado que não tem o direito hoje de comprar o seu remédio, da mãe solo que perdeu seus empregos na pandemia e não tem como sustentar os seus filhos, dos pais de família que hoje ganham um salário mínimo, tem que pagar o gás, o aluguel, tem que pagar a conta de água e de luz e não sobra para comer. E quando se adentra nessas casas de matrizes africanas, se depara com babalorixás e alorixás, zeladores de Umbanda, acolhendo a todos e reunindo a todos para acolher essa comunidade. Então, eu faço um convite aqui a todos a realmente conhecer o que é casas de matrizes africanas. Porque a escravidão para nós não acabou. Ela só foi transferida da senzala
para as favelas e as periferias. E nunca nos dão voz para falar exatamente o que é. Então, por isso, no dia de hoje, eu agradeço a deputada Damares, a deputada Janaína, e a todos compostos aqui na mesa, ao senhor deputado, por nos dar a oportunidade de voz e também de falar. Queria muito falar sobre liberdade religiosa, mas hoje eu não estou me sentindo livre religiosamente. Todos nós, de Umbanda e Candomblé, também somos todos os umbandistas e candomblecistas da cidade de Itaboraí. Meus respeitos a todos e muito obrigada. Nós agradecemos aí a Andréa. Eu acho que é muito importante nessa sessão solene essa representação que não será possível da forma mais ampla que nós gostaríamos em virtude do tempo, mas, em especial, ouvir aí a Andréa. Nós temos acompanhado e, estatisticamente, no Brasil, mais de 71%, segundo os números do Ministério, hoje Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que abriga o serviço do Disque 100, mais de 71% da intolerância religiosa no Brasil está endereçada às religiões de matrizes africanas. Portanto, ouvir este depoimento, que é a expressão do sentimento de um grupo religioso que tem buscado conservar o seu direito, que é equivalente ao de todos, é significativo para esta noite. André, eu quero agradecer a sua presença e a sua intervenção adequada, sim, para este momento de celebração e de reflexão. Então, eu quero passar agora a palavra para fazer a sua intervenção ao Dr. Kevin Kimball. Ele é diretor jurídico de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, um parceiro importante com quem estivemos recentemente na cidade do Rio de Janeiro, no Encontro Internacional de Liberdade Religiosa, promovido pela BYU, uma universidade de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos Estados Unidos, que abriga um centro de estudos de lei e religião e que realiza anualmente um seminário de liberdade religiosa nos Estados Unidos, e pela primeira vez em quase 30 anos deslocou esse seminário para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e eu ali estive com o Dr. Kevin Kimball, que vai nos falar nesta noite pela experiência e o conteúdo que tem sobre liberdade religiosa. Dr. Kevin tem a palavra. Boa noite. Cumprimento todas as pessoas presentes, autoridades públicas e líderes religiosos nesta noite de celebração ao Dia Estadual de Liberdade Religiosa. Expresso gratidão particular para a doutora Damares Moura por seus esforços incansáveis em promover liberdade religiosa. O assunto de liberdade religiosa é muito caro a todos nós. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias defende essa causa de forma veemente desde há muitos anos, quando em 1842 publicou a sua 11ª regra de fé, que diz: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Essa celebração ao Dia Estadual de Liberdade Religiosa nos dá a oportunidade de lembrar e refletir sobre a importância dessa liberdade tão fundamental. Como mencionou a doutora Damares, no mês passado realizamos um simpósio religioso no Rio de Janeiro, o primeiro fora dos Estados Unidos em uma área internacional.
e lá falou apóstolo da igreja, dos 12 apóstolos, o elder Ulisses Soares, brasileiro, e do quórum dos 12 apóstolos, e ele disse que precisamos desenvolver esta estrutura para que possamos respeitar uns aos outros. Podemos respeitar a maneira como vivem, o modo como conduzem sua vida e depois vivermos em paz com estas diferenças. Na conferência geral do mês passado da igreja, o elder Ronald A. Rasband, quem também é apóstolo da igreja, indicou que há uma calamidade que varra ao globo de ataques à sua e à minha liberdade religiosa. O elder Rasband continua dizendo: esse sentimento crescente procura remover a religião e a fé em Deus da praça pública, das escolas, dos padrões comunitários e do discurso cívico. Os opositores da liberdade religiosa procuram impor restrições às expressões sinceras de crenças. Eles até mesmo criticam e ridicularizaram tradições relacionadas à fé. Tal atitude marginaliza as pessoas, desvalorizando princípios pessoais, a justiça, o respeito, a espiritualidade e a paz de consciência. Por fim, o elder Rasband nos convidou a defender a causa da liberdade religiosa, indicando que ela é uma expressão do princípio de arbítrio dado por Deus. A união de pessoas, entidades, governos e instituições em defesa da liberdade religiosa é uma grande força no Brasil. A sinergia criada com essa união está ajudando a criar uma rede de proteção, especialmente através da educação. Cumprimento novamente todos aqueles indivíduos e instituições que trabalham incansavelmente pela liberdade religiosa e proporcionam a todos o direito de adorar a Deus como, onde ou da forma que desejaram. Ao celebrarmos o Dia Estadual de Liberdade Religiosa, que possamos unir nosso desejo de exercer a nossa fé de acordo com os ditames de nossa consciência e entrelaçar nossos corações em apoio à promoção e defesa da liberdade religiosa. Juntos podemos promover a paz de forma efetiva. Unidos podemos fazer a diferença em nossa sociedade. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Kevin Kimball por sua intervenção, sempre tão firme e, claro, deixando aqui como referência uma regra de fé de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que incluiu em suas normas de fé exatamente o direito à liberdade religiosa própria e também equivalente a das demais pessoas. Muito obrigada, Dr. Kevin, por sua intervenção. Nesse momento, então, já estamos nos encaminhando para o final. Eu passo a palavra ao pastor Oliveiros Ferreira Júnior, presidente... Ok. Houve aqui, talvez, algum problema na presença dele entre nós. Passo, então, a palavra, nesse momento, ao pastor Odailson Fonseca, representando aqui a IRLA, International Religious... Bem, ao vivo é assim, não é, gente? Estamos realmente ao vivo nesse momento, em rede aberta de televisão para todo o estado de São Paulo. Aliás, agradecer à Rede Alesp, que está cobrindo este evento nesse momento, e eu vou resgatar, então, meu anúncio anterior.
eu passo a palavra ao pastor Oliveiros Ferreira Júnior, presidente da Associação Paulista do Vale, para a sua intervenção. Boa noite a todos. Uma boa noite à presidente dessa mesa, a doutora Damares, doutora Janaína, demais convidados. O privilégio de poder estar na presença de vocês. Estou representando aqui nessa noite um grupo de 40 pessoas que vieram numa delegação de Guarulhos, representando algumas instituições da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para não criar movimento, queria pedir que eles apenas levantassem a mão para sinalizar a sua presença aqui. Eles estão representando desbravadores, aventureiros, educação adventista, algumas ações de trabalho para a defesa de direitos da criança, da mulher, do idoso, saúde, comunicação e algumas outras coisas que só existem porque essa casa luta para manter esses direitos e privilégios. Nós não imaginamos todos os bastidores dessas casas, aqui dessa casa de maneira específica, mas aquilo que a gente acompanha, eu imagino que a disputa por foco deve ser grande. E vocês manterem o foco naquilo que é importante nos faz muito bem. Então, essa delegação está aqui para agradecer em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos aqui também para nos educarmos com relação à responsabilidade que este alto privilégio, que é mantido com muito custo, suor, sangue, lágrimas, uma batalha que, muito embora não seja vista por todos nós, é sentida diretamente. Estamos aqui para nos educar com relação ao benefício que essa lei traz a tantos credos, inclusive para aqueles que escolhem não crer em alguma coisa. O direito humano, ele é inviolável e nós agradecemos pela oportunidade de aprender com cada pessoa que está subindo aqui para falar nessa noite. Estamos aqui também para mostrar que tudo aquilo que vocês fazem possui um rosto. Aqui estão nossos voluntários, eles têm atividade profissional, estudantil, cuidam de famílias, defendem as suas causas, mas eles entendem que o benefício, o bem nesse mundo não pode depender apenas do trabalho público. Eles são voluntários, eles se dedicam, nós temos sonhos em comum e queremos servir a comunidade. Para servir a comunidade e poder compartilhar a nossa fé, exercendo o direito de possuir uma fé, nos organizarmos, expressar essa fé e compartilhar, que é algo que une aqui todos esses credos, nós dependemos que essa lei e as iniciativas que sejam parecidas com elas sejam defendidas. Não parem o que vocês estão fazendo. Nós imaginamos que não seja fácil, um ambiente onde às vezes existem muitos interesses, como eu disse, coisas que tiram o foco. O que vocês estão fazendo está ajudando a sociedade a avançar. Muito obrigado, recebam um carinho aqui da nossa comunidade, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus abençoe vocês. E o meu carinho àqueles que vieram de longe hoje, após um expediente longo. Obrigado, Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer a presença e a intervenção do pastor Oliveiros. Não poderia deixar de fazer aqui um registro. O pastor Oliveiros, quando ainda muito jovem, iniciando o seu ministério, muito jovem, é jovem ainda, mas eu vivenciei com o pastor Oliveiros uma passagem que nunca vou esquecer. A mesma coisa que o senhor fez hoje, trazendo consigo uma delegação ali da nossa região do Vale do Paraíba, o senhor fez há quase 15 anos atrás, quando realizamos um congresso de liberdade religiosa na OAB. O senhor levou para aquele congresso, pela importância que dá à liberdade religiosa, um ônibus com muitas pessoas que participaram conosco daquele congresso da OAB. A história se repete hoje, 15 anos depois, e eu quero agradecê-lo pelo valor que tem dado à liberdade religiosa, e nesta mesma direção eu agradeço ao Clube de Desbravadores, ao Clube de Aventureiros, que está aqui representando este grupo de jovens que servem
à sociedade e demais convidados trazidos pelo pastor Oliveiros de Guarulhos. Muito obrigada. Passamos então à última intervenção nesse momento para o encerramento que será feito pelo representante da IRLA. Para fazer a sua breve saudação, o padre Thomas Chiao. Tem a palavra, padre, para fazer a sua saudação. Vamos lá, padre. Sinta-se à vontade na casa do povo. Peguei de surpresa, realmente. Não estou preparado para falar. Gostaria de saudar o presidente da deputada Damares, e a deputada Janaína, e o deputado Castelo, e outros líderes religiosos. Realmente, eu participo pela primeira vez, presencialmente, nesse encontro, mas já tenho acompanhado, mediante das telas, algumas vezes. E, realmente, como todos vocês que falaram, estamos aqui, estamos defendendo uma causa nobre e realmente contribui para a sociedade, um elemento essencial para a paz da sociedade. E parabéns para os trabalhos realizados e continue, como o pastor que falou, realmente vamos unir as forças, vamos continuar trabalhando pelo bem da sociedade. Parabéns. Eu surpreendi o Thomas, quero pedir desculpas públicas por isto, mas eu entendi tão importante a intervenção dele porque ele tem acompanhado todas as nossas ações em defesa da liberdade religiosa e hoje presencialmente não poderíamos deixar de ouvi-lo. Muito obrigada, Padre Thomas. E para o encerramento desta sessão solene, eu convido então para fazer a sua intervenção o pastor Odailson Fonseca, neste ato representando a IRLA, a mais antiga associação de liberdade religiosa do mundo, a International Religious Liberty Association. Com a palavra, então, o pastor Odailson Fonseca. Boa noite a todos, deputada Damares, demais deputados e amigos dessa mesa, irmãos queridos, privilégio encerrar essa solenidade com vocês. Quero agradecer aqui ao padre Thomas, pastor Oliveiros, por me oferecerem 1 minuto de cada um que sobrou. E a gente pode fazer uso um pouquinho maior da palavra. Mas esse é aquele momento da gente lembrar um pouquinho do que aconteceu meses atrás, ano passado, ano retrasado. Ou estávamos mascarados, ou estávamos enquadrados em pequenas telinhas de zoom. Vocês se lembram? Eu estava lá, e muitos de vocês estavam lá. E que privilégio, Sheik, nos reencontrarmos. Que privilégio podermos nos olhar e alguns até se abraçar. Tempos difíceis, sobrevivemos a esses tempos. E, portanto, esse é o momento que nos recheia de carinho, de emoção, porque exatamente de telinhas de zoom podemos nos olhar. E podemos aqui refletir a bênção de estarmos falando de liberdade religiosa, nesse Estado-nação chamado São Paulo. Eu gosto de pensar mais do que nunca que a intolerância é o analfabetismo da fé. E nós estamos aqui para lembrar disso. Eu quero começar essa minha preleção com uma história que aconteceu dias atrás. Eu só conto ela porque eu estou inserido dentro dela e vocês vão entender por quê. São Paulo volta com as suas atividades normais. Entre as suas atividades normais, o privilégio de voltarmos aos domingos, correr nessa cidade tão espetacular. E às vezes 2, 3, 4 corridas simultâneas, e eu gosto. Não sou um maratonista,
Mas semanas atrás tivemos o privilégio de voltarmos a nos lembrar da Maratona Internacional de São Paulo. E 15 mil atletas, matando a saudade das ruas paulistas, estavam ali para o seu exercício e eu me cadastrei. Não para fazer 42 quilômetros, seria ousadia da minha parte, mas para fazer 21 quilômetros com um colega e outros colegas que corriam. A largada foi dada, privilégio correr, ruas de São Paulo, momentos especiais, suando, aquele pace de aprendiz, até chegarmos numa reta. E nessa reta todos passavam por ela. Enquanto estávamos indo, os quenianos vencedores já estavam voltando, de 42 quilômetros. Mas era impossível não vermos aquela grande placa. E compreendam com a sinceridade com a qual eu vou abrir meu coração nessa noite a vocês. Era impossível não ver uma placa de mais de 3 metros de altura, escrita com letras fosforescentes, e todos viam aquela força da comunicação. E eu trabalho também com comunicação, impossível não enxergar. E embaixo pessoas que apontavam para aquela placa. E eu li o começo daquela placa e fiquei feliz. E logo a seguir, na continuação daquela placa, eu fiquei triste. Porque a placa dizia para todos os atletas paulistas e internacionais que corriam na Maratona Internacional dessa nossa capital, em letras garrafais dizia: corra com Jesus, mas não corra com os evangélicos. A minha corrida naquele momento se desgovernou. E eu só conto essa história porque eu sou evangélico. Jamais ousaria contar essa história como um desrespeito a qualquer um dos outros irmãos meus que estão aqui, das suas diversas denominações. Mas naquele momento, doutora Damares, eu parei para pensar lentamente no minha corrida, tentando processar, não uma mensagem política, não uma mensagem partidária, não uma mensagem nesse momento de efervescência do país, como muito bem colocado, aqui à frente foi dito, oremos por esse ano. Mas no meu coração ficou marcada aquela frase, corra com Jesus, mas não com o fã-clube dele. O que está acontecendo? Que momento estamos vivendo? Coloquei a minha mão na consciência, em vez de descobrir culpados, eu parei para pensar até que ponto eu, como um diretor de liberdade religiosa no estado de São Paulo, não posso estar contribuindo para pessoas olharem para mim e dizerem, corram com quem ele acredita, mas não com ele que acredita. Porque, meus amigos e irmãos, não bastam as palavras, é imprescindível as ações. Um dia alguém me perguntava, pastor, resuma numa palavra comunicação. E eu falei, não tenho como. Um tweet pode ser? Não. Uma palavra. E eu pensei, processei e depois respondi claramente, quer saber? Toda a comunicação do universo se resume realmente numa palavra. Não é mensagem, não é mensageiro, não é poder, nem é palavra. Se você quiser resumir toda a comunicação numa palavra, você pode usar a palavra outro. Eu posso falar 15 idiomas, se você falar o 16º, a gente não se comunica. Eu posso falar muitos discursos aqui, mas se você está numa outra conexão, distraído com o seu celular, ou acompanhando uma outra mensagem, eu não alcancei você. E os esforços dos que grande falam, podem ser enormes, mas se não alcançam ouvidos, a comunicação se perde. Meus amigos, nesse momento eu entendi um pouquinho essa placa e queria abrir para você a minha necessidade de aqui fazer um meia-culpa. Até que ponto eu tenho contribuído para construir pontes e até que ponto eu tenho contribuído para levantar muros. Um evento como esse, ele é sagrado, ele é relevante, ele é histórico, porque as máscaras que usávamos nos ensinaram uma lição. Com máscaras você percebeu que nós ofegávamos mais, quem usa óculos embaçava os óculos, e com máscaras passamos a descobrir uma coisa, as máscaras não são mordaças, mas as máscaras me ensinaram uma coisa na pandemia, não me impede de falar, mas máscaras me ajudaram a falar menos. E quem fala menos, ouve mais. O outro. O outro. Liberdade religiosa é observarmos o outro, respeitarmos o outro, amarmos o outro. Eu quero que você corra comigo.
Eu quero que você não tenha medo de correr comigo. Eu estava olhando algumas mensagens nessa tarde e surpreso para reconhecer aqui, eu vou ser injusto por mencionar alguns, mas alguns que me representam e representam você como todos. E por mencionar algumas denominações aqui, e me perdoe se eu estiver equivocado, eu quero já me antecipar pedindo desculpa, mas eu fiquei admirando demais, irmãos meus, para você ver a grandeza de cada denominação que aqui está, para dizer como nós respeitamos o outro. Mormons, que privilégio ouvi-lo. Regras de fé, 11. Diz o seguinte: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames da nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. É admirável. Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos. Sheikh, recebi de você um Alcorão dias atrás. Que visita inesquecível na Mesquita Brasil. E seção 13, quero traduzir aqui. Toda pessoa tem o direito à liberdade de consciência e de culto, de acordo com as suas crenças religiosas. No Alcorão 2:256 diz: não há imposição quanto à religião. E 109, vós tendes a vossa religião e eu tenho a minha. Admirável, meus amigos e irmãos. Israel. Declaração de Estabelecimento do Estado de Israel de 1948, nós lemos: o Estado de Israel terá como base os preceitos de liberdade, justiça e paz, defenderá a total igualdade social e política de todos os cidadãos, sem distinção de raça, credo ou sexo. Garantirá a liberdade total de consciência, culto, educação e cultura, protegerá a santidade e a inviolabilidade de santuários e lugares sagrados de todas as religiões. Doutora Branca, que privilégio estar contigo novamente. Eu vou para as Escrituras Sagradas, 2 Coríntios 13:17, os cristãos. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí está a liberdade. Vai me dizer que isso aqui não é o congraçamento de tantos irmãos? Nós nos respeitamos, corremos juntos uns com os outros. E um provérbio tibetano, para irmos à parte final desta mensagem, nesse provérbio nós lemos: você pode amar o bem e odiar o mal, mas faça a sua escolha, afinal pode ser que não haja tempo de viver as duas coisas. Esse é o momento de nós pensarmos se vamos gastar mais tempo amando o bem ou vamos gastar mais tempo odiando o mal. E não são a mesma coisa. Às vezes não poderemos ter as duas coisas. Ao escolher uma delas, pense no outro. Pense no outro. Eu concluo com frases fortes e dramáticas, escritas em 1763, de Voltaire, que há mais de 250 anos tingiu com palavras poéticas e impressivas o que eu preciso registrar aqui para todos vocês. Voltaire dizia: não é mais aos homens que eu me dirijo, é a ti, Deus, de todos os seres, todos os e Deus de todos os tempos. Não nos destes um coração para nos odiarmos e mãos para nos matarmos. Faz com que nos ajudemos mutuamente a suportar o fardo de uma vida difícil e passageira. Que as pequenas diferenças entre as roupas que cobrem nossos corpos diminutos, entre as nossas linguagens insuficientes, entre os nossos costumes ridículos, entre nossas leis imperfeitas, entre nossas opiniões insensatas, entre nossas condições tão desproporcionadas a nossos olhos e tão iguais diante de Ti. Ah, Deus, que todas essas pequenas nuances que distinguem os átomos chamados homens não sejam sinais de ódio e perseguição.
que os que acendem velas em pleno meio-dia para te celebrar, suportem os que se contentam com a luz do teu sol. Que os que cobrem suas vestes com linho branco para dizer que devemos te amar, não detestem os que dizem a mesma coisa sob um manto de lã negra. Se os flagelos da guerra são inevitáveis, não nos violentemos em nome da paz. Me permita repetir. Não nos violentemos em nome da paz. E suas últimas palavras são: que possam todos os homens se lembrar que são irmãos. Essa é uma noite para se transformar dia para todos nós. Doutora Damares, este é um local sagrado desse Estado-nação, para lembrarmos que aqui nós respeitamos e somos respeitados. Mais do que uma lei de liberdade religiosa, lembre que liberdade religiosa é mais do que para debater. Liberdade religiosa é para defender. Isso é o meu pedido a você. E abro meus braços para te dizer: vem correr comigo. São Paulo precisa da liberdade religiosa para que de São Paulo o mundo inteiro entenda que o respeito é a grandeza da humanidade. Muito obrigado. Nós agradecemos ao pastor Odailson, que tem feito um trabalho notável aqui no estado de São Paulo, em defesa da liberdade religiosa e defendendo ou representando uma entidade internacional e as ações desta entidade que também se multiplicam pelo mundo, promovendo, protegendo e defendendo a liberdade religiosa. Nesse instante, nós vamos, então, para o nosso encerramento oficial desta sessão solene. Eu queria só lembrar que nós estamos celebrando o Dia Estadual da Liberdade Religiosa, que é o dia 25 de maio. Então, daqui 2 dias, portanto, nós estaremos vivenciando o Dia Estadual da Liberdade Religiosa, inclusive instituído na Lei Estadual de Liberdade Religiosa. E nós estamos aqui para dar este recado ao Estado de São Paulo. Todas essas mensagens é para dizer ao povo de São Paulo, que nos assiste nesse instante, ao vivo em TV aberta, pela Rede Alesp, para todo o Estado de São Paulo, o quanto esse direito é caro, o quanto nós estamos aqui desejosos de promover, proteger e defender a liberdade religiosa de todas as pessoas, em todos os lugares. E para dizermos que os indivíduos que escolheram não ter crença alguma, aqueles que escolheram não ter nenhuma religião, eles são igualmente merecedores, inclusive dos termos da Lei 17.346. São titulares, rigorosamente, dos mesmos direitos que são garantidos àqueles que escolheram ter uma religião. Não há diferença alguma entre os que têm uma religião e aqueles que não têm religião nenhuma. Todos são merecedores do mesmo respeito e da mesma consideração. Encerrando, então, esta sessão solene, eu tenho repetido, parece que a patente é minha, viu, deputado Castelo Branco, dessa frase, viu? Eu tenho medo de alguém já ter dito e dizerem que não é minha. Mas é com tanta singeleza que eu tenho repetido que a liberdade religiosa, se ela não for para todos, ela não será para ninguém. Viva, queridos, a liberdade religiosa. Viva esse direito tão caro que não deve ser para poucos,
não deve ser para maiorias ou minorias. Esse direito, ele existe para todas as pessoas, que nós defendamos, promovamos, protejamos este direito que nós nesta noite celebramos. Viva a liberdade religiosa. Muito obrigada pela presença de cada um que veio, que se deslocou de cidades do interior paulista, que se deslocou aqui na capital. Os deputados que nos honraram até o final desta sessão, deputada Janaína Pascoal, o deputado Castelo Branco, toda esta mesa ilustre, Sheikh Mohamed Albucai, a Iá Andréia, também conosco o vereador Fernandinho, de Mogi Guaçu, doutor Abraham Goldstein, padre Thomas, pastor Daílson, meu querido amigo, olha, estou ficando velha, Janaína, meu querido amigo, o doutor Simão, meu querido amigo, doutor Edson Brandão, meu querido amigo, doutor Kevin Kimball, meu querido amigo, pastor Charles, que ficou exatamente atrás de mim aqui, cuidando da liberdade, meu guardião, cuidando da liberdade religiosa no Vale do Paraíba. A todos, a palavra de ordem agora, para encerrar, é gratidão, Janaína. Porque nós temos uma lei no estado de São Paulo, porque nós temos liberdade religiosa e porque nós livremente saímos das nossas casas na noite de hoje sem qualquer impedimento e escolhemos estar aqui, celebrando, aplaudindo a liberdade religiosa, o que eu convido a todos a fazermos agora. Viva a liberdade religiosa, com uma salva de palmas. Muito obrigada, queridos. Viva a liberdade religiosa. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Obrigada, deputado. Vamos fazer. Obrigada, queridos. Muito bom.